A Volpac, empresa especializada em equipamentos de controle de acesso, orgulha-se em ser reconhecida no mercado pela funcionalidade e eficiência de seus produtos, cujas qualidades e garantia técnica são colocadas a partir de agora à sua disposição. Nesta série de vídeos, você aprenderá, de forma simples e objetiva, o passo a passo para a execução de uma perfeita instalação e os principais cuidados durante a manutenção preventiva e corretiva do equipamento. Hoje, falaremos do Slim Evolution 2. Seja bem-vindo à tecnologia Volpac. Capítulo 1. Conhecendo o equipamento. Antes de darmos início, é preciso que você esteja bem familiarizado com o Slim Evolution 2. Basicamente, o equipamento é formado por tampo superior, colunas, porta frontal, caixa do mecanismo, cabeçote, braços de inox, mecanismo Tiger, pictogramas operacionais, módulo de controle, suporte de integração para leitores, suporte de integração para placas eletrônicas, fonte de alimentação, fechadura de abertura da porta frontal, chave de alimentação, fechadura de abertura do tampo superior, placa de número de série. Capítulo 2. Desembalando o produto. Caso você observe algum dano ocorrido durante o transporte do produto, a extensão da varia deve ser reportada ao transportador e, caso necessário, comunique o incidente para a Volpac. Sempre com o auxílio de pelo menos 2 pessoas e utilizando as alças da embalagem, leve o equipamento até o local de serviço. Corte a fita protetora. Retire a tampa. Retire o guia de instalação. Retire a caixa de acessórios. Confira para ver se todos os itens especificados no guia de instalação estão dentro da caixa. Retire a cinta externa. Utilizando a cinta de transporte, retire o equipamento de sua base. Por fim, remova as cintas de transporte. Capítulo 3. Fixando o equipamento. Antes da instalação do equipamento, verifique as condições do piso. Ele deve ser plano, com uma tolerância de caimento inferior a 2%. O concreto utilizado deve seguir especificações de resistência e possuir camada mínima de 100 mm no local de ancoragem dos chumbadores. Sob o piso devem ser previstos conduítes com diâmetro mínimo de 1 polegada e caixas de passagens nos pontos indicados no desenho de instalação. Antes de iniciar a fixação do equipamento, leia atentamente o guia de instalação e confira a lista de ferramentas a serem utilizadas. Fique atento à posição de entrada do equipamento para que a instalação seja feita corretamente. Lado direito ou lado esquerdo. Recorte no guia os espaços demarcados para a caixa de passagem.
Posicione o gabarito. Note que a distância mínima entre a parede e o equipamento deve ser de 50 mm. Com o auxílio da fita adesiva crepada, fixe o guia de instalação no piso. Caso seja montado mais de um equipamento em sequência, utilize as guias de referência, posicionando-as de modo que fiquem perfeitamente alinhadas. Com o auxílio do prego e do martelo, puncione os locais onde serão feitos os furos, utilizando como referência os centros dos círculos em preto e branco localizados no desenho do equipamento. Retire o gabarito. Com a broca de 8 mm, fure o piso. Este furo deve ter profundidade mínima de 90 mm. Repasse a furação utilizando a broca de 13 mm. Utilize o aspirador de pó para a limpeza do local. Coloque os chumbadores completos nos furos realizados. Rosqueie o parafuso para que o torpedo do chumbador suba, dilatando a bucha expansiva até que haja resistência suficiente. Repita a operação nos demais chumbadores. Retire os parafusos. Com o auxílio de 2 pessoas, posicione o equipamento sobre os chumbadores. Abra as portas frontais para ter acesso aos furos e, finalmente, fixe os parafusos. Certifique-se de que o equipamento está completamente rígido e fixo no local instalado. Capítulo 4. Montando os braços do equipamento. Utilizando a chave Allen de 10 mm, desmonte o cabeçote do equipamento, soltando o parafuso central. Rosqueie os 3 braços no cabeçote e certifique-se de que eles estão bem fixados. Com o auxílio da chave Allen de 5 mm, fixe os parafusos de travamento dos braços. Fique atento quanto à posição de encaixe da chaveta. Retorne o cabeçote ao equipamento e fixe-o. Certifique-se novamente de que o conjunto, braços e cabeçote estão bem fixados. Finalmente, com o auxílio do martelo de borracha, insira a tampa plástica de acabamento. Capítulo 5. Ligando o equipamento. Antes de iniciar a instalação elétrica, leia atentamente ao manual técnico que acompanha o produto. Todas as partes móveis do Slim Evolution 2 são aterradas. Além da alimentação do equipamento, a conexão do aterramento é essencial para um bom e seguro funcionamento do produto. Para a alimentação do equipamento, devem ser utilizados cabos elétricos condutores com seção mínima de 1,5 mm² ou 14 AWG, ligando o equipamento diretamente ao quadro de energia elétrica, sem a utilização de tomadas ou conectores. Inicialmente, certifique-se de que a rede elétrica está desligada, para só então conectá-la ao equipamento. Localize o disjuntor dentro de uma das portas frontais. Conecte os cabos no disjuntor. Certifique-se de ter conectado os cabos corretamente e acione a chave de alimentação. Após isso, verifique se o equipamento executa as funções na seguinte sequência. Os pictogramas operacionais piscam 3 vezes, exibindo as seguintes cores: verde, vermelho e azul. Um bip sonoro é acionado por 3 vezes, com os pictogramas acesos na cor azul.
Durante 5 segundos, o equipamento ficará livre em ambos os sentidos, com os pictogramas acesos na cor verde. Verifique o movimento dos braços em ambos os sentidos. Após isso, o equipamento ficará travado em ambos os sentidos, com os pictogramas acesos na cor azul. Verifique se os braços estão de fato travados. A permanência do pictograma na cor azul indica que a instalação está concluída. Caso alguma das ações não seja executada com êxito, verifique as interligações e repita os procedimentos. Persistindo o problema, acione a assistência técnica Volpac mais próxima. Capítulo 6. Integrando opcionais. O Slim Evolution 2 foi desenvolvido de modo a proporcionar uma simples e eficiente integração com diversos modelos de leitores disponíveis no mercado. Os diferentes módulos de integração permitem diversas combinações destes leitores, tais como Smart Card, Smart Card com coletor de cartão, Smart Card com scanner código de barras, Smart Card com scanner código de barras e coletor de cartão, Smart Card com biometria, Smart Card com biometria e scanner código de barras, Smart Card com biometria e coletor de cartão, ou ainda Smart Card com biometria, scanner código de barras e coletor de cartão. Os diferentes módulos de integração possuem encaixe padronizado. Além disso, é possível personalizar a integração de acordo com o projeto. Para substituir um módulo de integração, abra o tampo superior. Utilizando uma chave canhão de 7 mm, solte as porcas da moldura fixadora. Retire a moldura e o display a ser substituído. Por fim, fixe novamente a moldura com um novo display no tampo superior. Capítulo 7. Integração eletroeletrônica. O módulo de controle PWAC é um conjunto eletroeletrônico microprocessado, capaz de integrar de forma completa qualquer sistema de controle de acesso proprietário, contando com entradas e saídas para receber sinais de liberação de passagens e envio de informações ao sistema de controle operante, como passagens realizadas e alarmes. A placa PWAC possui os seguintes pontos de conexão: entrada de sinais de liberação de passagem. Estas entradas podem ser configuradas de acordo com o posicionamento dos jumpers localizados na própria placa, conforme tabela disponível no manual do produto. Saída de sinais de liberação de passagem. A placa também possui entrada para a comunicação RS-232, que pode ser utilizada para o controle do equipamento e diferentes configurações. Para a configuração do produto nas entradas disponíveis, é recomendada a utilização de um conversor USB, que pode ser adquirido junto à Volpac. Instale o software de configuração PW Professional, disponibilizado junto ao produto, e siga as instruções de configuração conforme orientações do manual técnico. Capítulo 8. Manutenção preventiva. É muito importante que sejam realizadas manutenções preventivas periódicas no equipamento, de modo a prolongar o tempo de vida útil dos seus componentes. A cada intervenção, deverá ocorrer a limpeza para a retirada de poeira ou eventuais corpos estranhos das partes internas do equipamento. Nunca utilize benzinas, solventes, ácidos ou outros produtos químicos agressivos, nem esponjas de aço ou estopa. Estes produtos podem causar sérios danos ao equipamento. Para a remoção de resíduos, utilize somente uma flanela ou tecido, que não solte fiapos, levemente umedecida em água e sabão neutro. No caso de manchas, o indicado é a utilização de um polidor de metais.
A cada 4 meses, ou 240 mil ciclos, o que ocorrer primeiro, devem ser feitas as seguintes operações. Verifique o giro do braço. Ele deve ocorrer de maneira suave. Observe a atuação da mola e do desacelerador linear. Caso necessário, faça o ajuste do desacelerador, conforme veremos no capítulo Regulagem do Sistema de Amortecimento de Giro Comfort Pass. Observe se os componentes que atuam no travamento, como a catraca e os triques de trava, não possuem desgaste excessivo. Verifique se a roldana do balancim está girando quando o câmbio é movimentado. Teste os solenoides e verifique se eles estão acionando livremente. Verifique se todos os cabos estão conectados e posicionados, de forma que não prejudique o acionamento das peças móveis do equipamento. Cheque se os conectores e terminais estão fixados corretamente. Observe se todos os parafusos e porcas estão apertados e travados. Capítulo 9. Desmontagem e lubrificação do mecanismo Tiger. O mecanismo Tiger é a alma do equipamento. Suas peças requerem cuidados especiais, sendo necessária a lubrificação dos itens mecânicos, utilizando para isso lubrificantes específicos. Note que todo o mecanismo encontra-se em um único bloco. Isso facilita sua remoção e manutenção. Para iniciar a retirada do mecanismo, remova a tampa do cabeçote. Solte o parafuso de fixação. Retire o cabeçote juntamente com os braços do equipamento. Retire a proteção do mecanismo. Desconecte todos os conectores. Solte os parafusos de fixação do mecanismo. Por fim, retire o mecanismo pela parte superior. Antes de iniciar a lubrificação, confira no manual de instalação a lista completa com os lubrificantes e adesivos recomendados. Utilizando um pano seco, efetue a remoção completa do lubrificante já existente. Utilizando a chave esticadora da mola, que pode ser adquirida junto à Volpac, remova a mola do sistema de amortecimento. Os principais pontos a serem lubrificados são pista do came, pino de giro do balancim, ponteira do sistema de amortecimento, ponto de giro do suporte do desacelerador, mola do sistema de amortecimento. Fique atento quanto à quantidade de lubrificante utilizado. O uso excessivo poderá ser prejudicial ao equipamento. Itens que necessitam ser desmontados, como parafusos e elementos roscados, devem receber a aplicação de adesivos durante o processo de montagem. Para a fixação de parafusos ou outros elementos roscados que não tenham sua remoção prevista, é recomendado a utilização de adesivos anaeróbicos de alto torque, a exemplo de fixação dos pinos dos triques na base do mecanismo, fixação do eixo do balancim na base do mecanismo, porcas de fixação dos pinos dos triques e eixo do balancim, porca de fixação KM4 no caso do equipamento possuir cabeçote BQC, braço que cai. Para a fixação de parafusos ou outros elementos roscados que tenham sua remoção prevista, é recomendada a utilização de adesivos anaeróbicos de médio torque, a exemplo de porcas de fixação do balancim no eixo do balancim, parafusos de fixação de suportes como sensores e solenoides, porcas KM3 do eixo central do mecanismo, parafusos de fixação dos solenoides. Esses procedimentos de desmontagem e lubrificação são comuns aos mecanismos Tiger e Tiger BQC. Capítulo 10. Regulagem do sistema de amortecimento de giro Comfort Pass.
A regulagem no sistema de amortecimento de giro Comfort Pass é realizada na própria fábrica, mas com o tempo de utilização do equipamento, poderá ser necessária uma nova regulagem. Para efetuar a regulagem do sistema, inicialmente solte o parafuso localizado na parte traseira do desacelerador linear, utilizando para isso uma chave Allen de 1,5 mm. Gire o anel graduado do desacelerador até encontrar a regulagem desejada. Quanto menor a graduação, mais rígido deve ficar o desacelerador. Verifique o resultado girando o braço do equipamento e observando seu amortecimento. Por fim, trave o parafuso, fixando a regulagem aplicada ao desacelerador linear. Capítulo 11. Soluções de problemas. Caso o equipamento não ligue, verifique as tensões de entrada e saída da fonte, bem como suas conexões. Se o equipamento permitir o acesso de um usuário, mesmo sem receber um sinal de liberação, verifique se os solenoides estão funcionando corretamente. Cheque se todas as conexões estão corretas e verifique as tensões de saída da placa. Se o equipamento permitir o acesso de um usuário, mesmo sem receber um sinal de liberação, e você notar um ruído característico do trick ao girar o braço, verifique se os sensores indutivos estão funcionando corretamente ou se suas conexões estão invertidas. Caso necessário, efetue sua substituição. Se o equipamento não permitir o acesso de um usuário, mesmo após ter recebido um sinal de liberação, cheque todas as conexões da placa PWAC e, caso necessário, substitua a placa. Ao notar que os pictogramas não funcionam corretamente, cheque as conexões elétricas e as placas de LEDs que compõem o pictograma. Se, ao movimentar os braços, você observa que o equipamento apresenta solavancos, efetue o ajuste do desacelerador linear e, caso não venha a solucionar o problema, realize sua substituição. Ao notar que algum braço apresenta folga, efetue o reaperto do braço e do parafuso que está localizado na parte interna do conjunto cabeçote. Se o mecanismo apresentar algum tipo de ruído, verifique os itens de desgaste, como came e balancim. Além disso, efetue a lubrificação dos pontos, conforme mencionado no capítulo Desmontagem e Lubrificação do Mecanismo Tiger e descrito no Manual Técnico do Equipamento. Ao observar que os braços do equipamento estão parando fora da posição correta, verifique a roldana do balancim e, caso necessário, efetue sua substituição. Parabéns! Agora você já conhece melhor o Slim Evolution 2 e está apto para instalar e manter o equipamento em perfeito funcionamento, obtendo seu máximo desempenho. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!